Ei, tudo bem? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já teve dificuldade de fazer algum revestimento realista usando apenas uma imagem do Google, sem mapas? Pois é, eu já tive também essa dificuldade, mas eu descobri um jeito de resolver isso de uma maneira fácil e rápida. Olha só, aqui já dentro do nosso V-Ray, eu já selecionei a pastilha que a gente vai querer, uma pastilha que eu peguei do próprio Google, porque nem sempre a gente vai encontrar imagem na internet que já vem com aqueles mapas que a gente tanto usa e que facilita o nosso trabalho. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é renomear a nossa pastilha, pastilha verde, beleza? A gente sempre coloca um 00 na frente para ela aparecer aqui em cima. Beleza, então tudo que a gente tem aqui é a nossa cor do Diffuse, que é a cor da nossa textura que a gente pegou na internet. E a primeira coisa que a gente vai fazer agora é copiar a nossa cor do Diffuse para o Reflection Color. Você arrasta ela, dá um Paste as Copy. E o que a gente vai fazer aqui no nosso Reflection? A gente vai definir qual que vai ser a reflexão que a nossa pastilha vai ter, porque a gente já conhece que as pastilhas ela têm um certo reflexo. Só que a gente entrou aqui e a gente só copiou a nossa pastilha do Diffuse para o Reflection Color. E o que a gente vai fazer é o seguinte, como nós queremos mexer livremente nas cores, na imagem desse Diffuse, nós vamos dar um Wrap In, Color Correction, e aí o que a gente fez fazendo isso? A gente mostrou para o nosso V-Ray que a gente vai querer interagir com essa cor de uma maneira mais livre. A gente vai poder mexer na saturação da nossa cor, a gente vai poder mexer no brilho, no contraste, na intensidade, tudo isso, que vai ser essencial para a gente deixar a nossa pastilha realista sem utilizar mapas. Bom, e a primeira coisa que eu tenho que explicar é o que significa a gente jogar essa cor do nosso Diffuse para o nosso Reflection Color. Dentro aqui do nosso Reflection Color, a gente está tentando dizer para o nosso V-Ray que aonde a gente tem as tonalidades mais brancas da nossa cor vai ser onde nós vamos ter mais reflexo, e onde a gente tem as tonalidades mais escuras da nossa cor, a gente vai ter menos reflexo. Então a gente vai pegar essa barrinha da saturação, jogá-la toda aqui para a esquerda, porque a gente vai realmente ter agora nossos pretos e brancos da nossa cor. Só que tem alguma coisa que vocês podem ter notado que vai ficar ruim aqui, porque os nossos rejuntes eles são as nossas cores mais brancas e a gente tem pastilhas que são mais escuras que o rejunte. Então isso está dizendo para o nosso V-Ray que as nossas pastilhas têm que brilhar menos do que o nosso rejunte. E a gente sabe que isso não é verdade. Então aí você vai vir aqui dentro do Bitmap, que é a nossa textura dentro do Color Correction, vai vir aqui em Color Manipulation e a gente vai inverter a nossa textura. E assim a gente já pode ver que a gente tem os rejuntes em preto e as nossas pastilhas em branco, que é o que a gente vai precisar para deixar essa pastilha realista. Já tendo feito essa inversão, a gente vai agora vir nessas abas de brilho e contraste. O que isso aqui quer dizer? Quanto mais brilho eu jogo aqui na nossa textura, ou seja, quanto mais para a direita essa barrinha sobe, mais branca fica a nossa imagem. Como eu disse, quanto mais branco, mais reflexo, ou seja, quanto mais para a direita, mais reflexo, e quanto mais para a esquerda, menos reflexiva vai ser a nossa textura. E aqui no contraste a gente vai dar uma maior diferença entre o nosso rejunte e as nossas pastilhas, porque a gente quer que o rejunte brilhe bem menos do que as nossas pastilhas. Então vamos ver, como a gente estava aqui partindo de um 0, vamos tentar jogar um pouco para cima essa pastilha, porque ela vai refletir bastante. E não existe um número mágico, gente, isso tem que ser tudo testado, porque texturas diferentes requerem configurações diferentes. Mas eu acredito que assim no 102 já está bom, vamos agora deixar um pouco mais contrastante para a gente ter essa diferença que eu falei. E beleza. Vamos colocar aqui como Floor para a gente poder enxergar melhor. E olha só, a gente já tem agora aqui a nossa textura com um reflexo muito forte que a gente acabou de colocar. Mas a gente sabe que nossas pastilhas elas não têm esse reflexo tão nítido quanto a gente está vendo aqui assim. Elas são um pouco mais borradas do que isso. E é agora que a gente passa para o Reflection Glossiness. A gente vai arrastar essa textura do Color para o Glossiness, dar um Paste as Copy. E entrando aqui, a gente já vai ter ela com a saturação 0, porque a gente copiou do Color, que a gente já tinha alterado. E agora as configurações elas partem desse ponto. E aqui dentro do nosso Reflection Glossiness, o que a gente está querendo dizer para o V-Ray é que quanto mais branca a nossa textura, quanto mais brancas as tonalidades dentro da nossa textura, mais nítida vai ser a reflexão dela. E quanto mais escuro, mais borrada vai ser a reflexão. Ou seja, nossas pastilhas elas são brancas, elas estão com uma reflexão mais nítida do que o nosso rejunte. Só que como a gente já viu lá na nossa preview, a gente está com esse reflexo muito alto, e não é assim. A gente então vai diminuir aqui no brilho, que significa quanto menos branco, mais borrada vai ser a nossa cor. Então nós vamos jogar um valor de menos... Vamos jogar esse valor aqui, que é um valor que eu acho que é ideal, e o contraste a gente também configura a partir disso. Eu acredito que assim já esteja bom. Vamos voltar lá para ver? E olha só, aqui a gente já pode ver uma diferença enorme no que a gente fez. Primeiro que a gente não tem essa reflexão toda proporcional
dentro da nossa preview, a gente pode perceber que as pastilhas elas já estão brilhando um pouco mais do que o nosso rejunte, senão a gente não teria esses granulados aqui na tela, e o nosso rejunte ele não está brilhando tanto, que é o certo. E agora tem uma coisa que falta aqui, que é a gente acrescentar o relevo das nossas pastilhas. Então agora nós vamos passar para o bump da nossa textura. A gente vai pegar e arrastar uma cor ou do Glossiness ou do Color aqui para o bump, fecha as copy, e nós vamos entrar dentro dela, que a gente também vai querer mexer nela livremente. E aqui já dentro do nosso bump a gente vai falar para o V-Ray que quanto maior for essa diferença entre os rejuntos e as pastilhas, maior vai ser a diferença entre o relevo delas. E aqui também vai ter que ser testado, gente. Mais uma vez, vocês têm que fazer alterações suaves para que você possa voltar na preview e ver o que está sendo feito de fato. Então vamos jogar mais ou menos assim. E agora a gente pode voltar para a nossa preview. E olha só a diferença que a gente já ganhou aqui. A gente já consegue enxergar toda essa diferença entre a nossa pastilha e o nosso rejunte bem mais claro agora. Porque isso realmente é a geometria das nossas pastilhas, os revestimentos pastilhas que a gente tem na vida real. As pastilhas um pouco mais altas que o rejunte e elas brilham mais do que ele. Uma coisa que você também pode alterar aqui no bump é esse amount do bump, que significa quanto bump você quer ter dentro da sua imagem. Se a gente jogar um valor mais baixo aqui, por exemplo, um 0,8, o nosso relevo, a geometria entre a pastilha e o rejunte, ela vai ser um pouco mais baixa. Quanto mais baixo a gente jogar aqui, vamos jogar um 0,5, vai abaixando cada vez mais, até chegar num ponto que se você jogar aqui no 0, não vai ter essa diferença, é como se você não tivesse nem colocado o bump. Mas a gente vai deixar aqui com 0,8, que eu acredito que seja um bom amount para a nossa textura. E de configurações do V-Ray, é isso que a gente poderia ter feito, e agora vamos passar para o render. Eu criei essa cena aqui só para a gente poder ver como que fica a nossa pastilha aplicada a um ambiente real. E a gente vai botar para renderizar ela agora. E olha só, agora que o nosso render já ficando pronto, a gente pode ver que a gente realmente conseguiu fazer pastilhas realistas usando apenas uma imagem do Google.